Bom dia a todos, aqui é Ren Noronha. Normalmente vou falar com vocês sobre aulas de física e matemática, mas hoje eu vou falar sobre um assunto que eu não entendo nada, cara. Vou falar um pouquinho sobre química e indicar o canal do meu amigo Marcelo, que tem o canal Plantão Química. Estou aqui um pouco distraído porque é difícil a vida de quem tem cachorro maluco, né? Então atrapalha as minhas aulas, mas não atrapalha a aula do Marcelo, porque o Marcelo, além de ter profunda qualidade, ele edita melhor os vídeos dele, usa PowerPoint, todas aquelas coisas. E atualmente ele vai fazer um trabalho que tem a ver com dizer o que cai no Enem de maneira organizada para que você saiba exatamente quais matérias dá prioridade. Estudar, meu caro, estuda tudo. Só que se você precisa de uma determinada nota só para poder se livrar de química, que não é fácil, meu irmão, dá uma moral lá pro Marcelo, porque ele vai desenvolver o mesmo trabalho que ele fez em relação ao Érgio. Vai pegar um montão de provas, ver que tipo de questões que cai e a partir daí organizar para que você entenda para onde vai direcionar seus estudos. É isso, pessoal. Aqui é Remo Noronha, com aulas de Física e Matemática, hoje indicando o canal do Marcelo do Plantão Química. Abraço! Fala aí, professor Remo, tudo bom? Aqui é o Marcelo do canal Plantão Química. Prazer em estar aqui no seu canal, conhecer toda essa galera que assiste aí o senhor. E bom, a gente está aqui hoje para trazer para todo mundo as principais dicas de como se preparar para o Enem, para fazer muito bonito lá na hora de fazer a prova de Ciências da Natureza. Então, galera, chega junto que vem dicas aí muito boas que vão te ajudar muito nos seus estudos. Bora lá? Bem, pessoal, o segundo dia de prova do Enem vai ter o quê? O que a gente pode esperar dele? Bem, a gente já sabe, né? 45 questões de matemática e mais 45 questões de ciências da natureza. Ao todo, teremos 90 questões e míseras 5 horas para fazer. Não vai ser o dia mais fácil que você vai ter na sua vida, não é mesmo? Mas vamos pensar em como que a gente pode transformar isso num problema não impossível, mas num problema que faz parte daquela realidade que você vai atingir. Primeira coisa, você tem que exercitar a parte de matemática, principalmente regra de 3, porque vai ser muito comum você usar ela para resolver problemas de porcentagem, de razão, proporção, porcentagens. Então, eu acho que é o conteúdo mais básico de matemática que você vai precisar para fazer a parte de matemática, mas também ciências da natureza como um todo. Além disso, eu te recomendo fortemente a fazer as questões dos Enems anteriores. Por quê? Porque você vai ver o como que o Enem gosta de dar os comandos e o como ele gosta de relacionar, naquelas opções, o como vão ter distratores, o como você vai começar a entender a forma do Enem buscar de vocês o conteúdo. Legal? Então, o que a gente pode falar sobre a prova de ciências da natureza? Vamos ter lá questões de biologia, de física e de química, que é muito mais legal, e podemos esperar pelo menos 15 questões de cada um desses temas, não é isso? Para fazer 45 ao todo. E nós aqui do canal pegamos e juntamos lá todas as questões que tiveram nos últimos Enems e classificamos nesses 16 temas que estão aparecendo aí na sua telinha. E por que a gente fez isso? Porque a gente queria ver o que cai mais, o que cai menos, para poder te orientar no como estudar, o como melhorar, para mandar benzaço lá no Enem no dia da prova. Legal? Então, pegamos lá 165 questões que caíram nos últimos 10 anos e fizemos essa análise para você. Então, vamos lá, vamos ver o que costuma cair muito no Enem e o que você tem que estudar mais para poder mandar super bem. Mas antes, não esquece, deixa lá o like no vídeo e compartilha com seus colegas para eles também assistirem com você e verem como é que eles vão se preparar da melhor forma possível para mandar muito bem em Química no Enem. Beleza? Então, vamos lá? Bom, pessoal, o primeiro tema daqueles que a gente vai abordar para vocês, como sendo daqueles que caem muito no Enem, é relações numéricas e estequiometria. Esse é um tema muito frequente, a partir do qual você vai ver pelo menos uma questão em cada Enem nos últimos 10 anos. E, bom, eu acho que o Enem não vai mudar, e eu posso dizer, provavelmente vai ter uma questãozinha de relações numéricas e estequiometria nesse próximo Enem que vai acontecer. E como é que são as questões? Bom, normalmente vem um texto motivador com uma reação química.
que está sempre balanceado nos Enems anteriores, mas que no futuro Enem, né, vai que tem alguém assim mais carrasco e você tem que balancear também a reação química. Então, sempre observa se a reação está balanceada, mas que eles vão pedir para você relacionar uma quantidade de produto ou de reagente, dado que um dos dois está em excesso, que um dos reagentes está com uma certa pureza, ou que você tem que determinar um rendimento ou calcular a quantidade de produto a partir de um certo rendimento dado. Então, as questões de estequiometria do Enem são questões bem complexas. Elas vão sempre trazer esses conteúdos, né, que a gente estuda, digamos assim, na segunda parte de estequiometria, né, que é a estequiometria com excesso, com limitante, com pureza ou com rendimento. E é isso que você pode esperar, beleza? Então, vamos lá ver o próximo tema. O próximo tema, que é daqueles que tem caído bastante no Enem, é termoquímica e termodinâmica. Nele, o que a gente costuma estudar? A gente costuma verificar processos que são endotérmicos e exotérmicos, calcular a entalpia de reações químicas, verificar a entalpia das ligações dentro de uma dada molécula. Tudo isso faz parte de termoquímica. Além disso, é comum problemas nos quais você tem que relacionar as mudanças entre os tipos de energia. Então, digamos que você tem um determinado processo, por exemplo, a fotossíntese, em que nós temos a energia solar sendo convertida em energia química por meio dos processos bioquímicos da planta. Então, nós temos aí uma energia que, no primeiro momento, está na forma de luz, uma energia solar sendo convertida em energia das moléculas, uma energia química. E esses conceitos de transformação de energia e conservação de energia fazem parte daquilo que a gente estuda, tanto em química quanto em física. E são bem frequentes no Enem. E eu tenho certeza que você tem que passar a ver isso de uma forma mais integrada para mandar bem naquilo que o Enem espera do aluno. Beleza? Bom, vamos ver qual vai ser o nosso próximo assunto. Próximo assunto muito frequente, né, no nosso Enem é soluções. É um daqueles assuntos que guarda muita semelhança com relações numéricas e estequiometria, mas que agora nós temos os conceitos de soluto e de solvente, que juntos, né, vão formar a nossa solução. E aí nós vamos ter uma série de coisas novas para calcular, principalmente as unidades de concentração. Nós temos muitos problemas onde a gente precisa determinar qual é a concentração em molaridade, né, que é mol por litro, em grama por litro. Temos que relacionar porcentagem massa por volume, porcentagem massa-massa. Todas essas porcentagens comuns de representar as unidades de concentração fazem parte daquilo que se espera do aluno no Enem, tá bom? Então é um assunto que ele é um pouquinho complexo por causa da matemática, que já traz um pouquinho mais de dificuldade por termos contas para fazer, mas também não é nada absurdo. Acho que as questões mais difíceis de soluções que nós temos são aquelas onde você tem mistura de solutos, onde há reação química. E ainda assim, não são os temas mais comuns no Enem. O mais comum é a gente escolher qual é a solução que tem maior concentração, qual é a concentração que representa aquele problema que está ali ilustrado. Então, são problemas de soluções que não são tão complexos como são, por exemplo, os problemas de estequiometria. Tá bom? Então, vamos ver agora qual é o próximo assunto que a gente vai ver. O próximo assunto que a gente está vendo aqui como sendo um dos mais cobrados do Enem é química e o meio ambiente. Bom, é muito frequente nós termos questões, né, com uma pegada ambiental, nas quais a gente quer ver como que a química ela poderia se tornar uma solução para um dos diversos problemas ambientais que a gente estuda ao longo do ensino médio. Então, aqui é um daqueles momentos em que você tem que estar bem em dia sobre quais são os problemas ambientais e como mitigá-los ao máximo possível, tá bom? Senão, você vai pisar na bola, porque vai ter, sim, questões, distratores muito próximos daquilo que seria a solução ideal para o problema. Beleza? Então, vamos ver agora o nosso próximo tema, que também tem sido bem cobrado no Enem. Bom, outro tema muito cobrado no Enem são reações orgânicas. E esse é um tema que, por estar aqui, ele já traz uma certa mudança em relação aos Enems anteriores. Bom, nos primeiros anos do Enem, nós tínhamos questões muito mais sobre a classificação das cadeias carbônicas,
sobre as identificações das funções orgânicas do que propriamente dito reações orgânicas. E nos últimos 5 anos nós tivemos um aprofundamento das questões sobre reações orgânicas, a ponto desse tema estar sendo mais frequente que, por exemplo, classificação de compostos orgânicos. Então, o que eu posso te dizer é que você tem sim que começar a estudar mais sobre as reações orgânicas, reações de esterificação, condensação de álcools, reações de eliminação. Tudo isso tem sido parte do que é cobrado em reações orgânicas. Além disso, você tem que identificar o que é uma espécie nucleofílica, uma espécie eletrofílica e como que isso participa das reações orgânicas. Beleza? Bom, pessoal, o segundo tema daqueles mais cobrados lá do Enem é eletroquímica. Esse é um tema que está ali muito frequente. Toda hora tem uma questãozinha dele. E o que a gente tem em eletroquímica? Bom, a gente tem que identificar, às vezes, os processos que são espontâneos e não espontâneos, dado a possibilidade de misturas de espécies químicas. Além disso, nós vamos ter determinação de DDP de pilha, o cálculo de corrosão no processo eletrolítico, identificar processos não espontâneos como a eletrólise ígnea ou aquosa. Então isso aí é muito frequente no Enem. Pode ter certeza que vai ter ao menos uma questão disso no próximo Enem, se não duas, porque como a gente pode ver, ele aparece em 10% das questões dos últimos anos do Enem. Então fica aqui uma dica para vocês. Estudem eletroquímica, porque é um assunto muito forte. E agora, vamos seguir para o nosso último tema, o mais cobrado nos Enems. Ok? Só que antes disso, não esquece, deixa lá o like no vídeo, compartilhe com seus colegas e se inscreve lá no canal Plantão Química para você continuar tendo mais dicas de estudos como essa. Vamos lá? Vamos ver o nosso tema mais cobrado? Bora lá! Bom, pessoal, o tema mais cobrado nos Enems é aspectos macroscópicos da matéria. Sim, esse nome grande quer dizer o tema, o assunto que tem tido mais questões nos Enems dos últimos 5 anos. E nós podemos esperar pelo menos 3 questões nessa prova que vai chegar, se mantiver a porcentagem e tudo mais. Mas o que a gente vai estudar em aspectos macroscópicos da matéria? A gente vai estudar tudo que esteja relacionado diretamente com as interações intermoleculares, ou melhor dizendo, com as interações químicas. Por que eu não gosto de falar de interações intermoleculares e sim interações químicas? Porque mesmo no Enem já apareceram questões onde a gente tratou de interações do tipo íon-dipolo. Quando a gente fala de interações do tipo íon-dipolo, a gente não pode tratar isso como moléculas, porque ali no meio tem um íon. Então, sendo mais genérico, mais amplo possível, a gente chama tudo de interações químicas. Então, você identificar interações entre moléculas polares e apolares, substâncias que podem dissolver ou não determinados solutos, a separação das substâncias, como é que a gente vai fazer, por exemplo, a purificação de uma substância, às vezes por um processo de destilação. Tudo isso tem sido muito frequente no Enem. Então, eu te digo que esse é aquele tema que é o tema de ouro do Enem. E é também um daqueles temas que vai influir muito no seu TRI. Porque para você chegar bem em todas as outras partes de química, você tem que estar com um bom entendimento de aspectos macroscópicos da matéria. E para você compreender bem ele, você tem que seguir uma dada escadinha. E aí eu vou te convidar, vem para o nosso canal, para o Plantão Química, porque lá nós temos uma série de conteúdos que está sendo gerada para a gente fechar muito bem esse assunto antes do próximo Enem. Então nós já temos lá uma playlist com atomística, temos outra playlist com tabela periódica e estamos começando uma playlist com interações com as ligações químicas, a parte de estrutura molecular. Para em breve fechar a parte de interações intermoleculares e dizer que a gente tem um grande bloco que fecha a principal matéria do Enem. Beleza? Bom, pessoal, muito obrigado a todos que ficaram até aqui comigo. Nos vemos em breve. Até logo e bons estudos!